A Paixão de Cristo. 50 razões por que Jesus sofreu e morreu. A primeira razão pelo qual Jesus sofreu e morreu foi para absolver a ira de Deus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Deus propôs a Cristo no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Romanos 3, versículo 25. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 de João capítulo 4, versículo 10. Se Deus não fosse justo, não haveria exigência para o sofrimento e a morte do seu Filho. E se Deus não fosse amoroso, não haveria disposição do Filho de sofrer e morrer. Mas Deus é justo e amoroso. Assim, seu amor se dispõe a cumprir as exigências da sua justiça. A lei de Deus exige: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Porém, todos temos amado mais as outras coisas. O pecado é isto: desonrar a Deus pela preferência de outras coisas e agir com base nessas preferências. Assim, diz a Bíblia, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, versículo 23. Nós glorificamos aquilo em que mais temos prazer, e não é Deus. Sendo assim, o pecado não é algo pequeno, porque não é uma falta contra um pequeno suzerano. A seriedade do insulto aumenta com a dignidade daquele que é insultado. O Criador do Universo é infinitamente digno de respeito, admiração e lealdade. Sendo assim, deixar de amá-lo não é trivial, é uma traição. Difama a Deus e destrói a felicidade humana. Como Deus é justo, Ele não varre esses crimes para debaixo do tapete do universo. Ele tem ira santa contra eles, merece a punição, e isso fica muito claro, porque o salário do pecado é a morte, como diz Romanos 3, 23. A alma que pecar, essa morrerá, Ezequiel 18, versículo 4. Exige uma santa maldição pairando sobre todo o pecado. Não punir seria injustiça, seria endossar o desmerecimento de Deus. Uma mentira estaria reinando sobre o cerne da realidade. Assim, Deus disse: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Mas o amor de Deus não descansa com a maldição que paira sobre toda a humanidade pecaminosa. Ele não se contenta em demonstrar a ira, por mais santa que seja. Assim, Deus envia seu próprio Filho para absolver a sua ira e carregar a maldição no lugar de todos quanto neles confiam. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. É esse o significado da palavra propiciação no texto antes citado. Refere-se à remoção da ira de Deus por prover um substituto. O próprio Deus oferece o substituto, e Jesus Cristo não apenas cancela a ira, Ele absolve-a e desvia de nós para si mesmo. A ira de Deus é justa e foi executada, não retirada. Não podemos brincar com Deus ou deixar por menos o seu amor. Jamais estaremos diante de Deus maravilhados por sermos por Ele amados, até que reconheçamos a seriedade de nosso pecado e a justiça de sua ira contra nós. Mas quando, pela graça, acordamos para nossa própria indignidade, podemos olhar o sofrimento e a morte de Cristo e dizer: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 de João, capítulo 4, versículo 10. O amor de Deus é o amor incondicional que venceu todos os principados e potestades ali na cruz do Calvário para dar salvação a todos aqueles que crê. A graça de Deus se manifestou em forma de amor para nos salvar e nos livrar desse castigo eterno. A ira santa de Deus ia vir sobre nós, mas foi lançada sobre o Cristo na cruz do Calvário. Ninguém tem amor maior do que esse de dar alguém a vida pelos seus amigos. Jesus foi o nosso Salvador ali na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. Todos aqueles que crêem no Filho têm a vida eterna, mas aquele
que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Cristo foi para aquela cruz para nos salvar da ira de Deus, mas muitos são ingratos, recusam e rejeitam esse perfeito amor que pode salvá-lo. Oh, meu amado, não rejeite aquela graça que se manifestou para te salvar na cruz do Calvário. Você nunca vai chegar a lugar nenhum fora da luz e da vida eterna, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida que nos leva ao Pai Celestial, ao qual nos deu a vida eterna. Todos aqueles que vai ao Pai, que vai a Cristo, jamais é lançado fora. Que Deus abençoe você, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.